E, gente, bora para mais um Q&A. Mais uma vez, vou aqui no computador porque eu achei esse esquema melhor. Hoje tem umas perguntas muito boas, hein? Sobre alguns dos temas dos Q&As anteriores. Primeiro aqui, do Marcos Varandas. Pergunta próximo Q&A. Parabéns pelos vídeos cada vez melhores. Muito obrigado. 1. Frequentemente você fala em características destacadas ou defeitos dos fones, como médios para trás, coisa assim. Até quanto poderíamos corrigir essas falhas por software equalizadores? Cara, você consegue sim fazer ajustes bem significativos por equalização. Não necessariamente é uma coisa simples e não necessariamente você vai ter um aparelho que vai permitir que você consiga equalizar de uma maneira conveniente. Por exemplo, num smartphone é muito mais difícil do que num computador. Mas, sim, né, muito disso é possível você resolver com equalização. Só que o meu objetivo no canal é falar como os equipamentos são, não como eles poderiam ser caso você equalize, entendeu? Então, aqui eu falo dos equipamentos como eu recebo. E essa 2 aqui, ó. Com a idade, vamos perdendo a percepção de algumas frequências do som. Já passei dos 60 e sei como é. Sendo assim, a percepção de um fone não seria bem diferente entre alguém mais jovem e outro mais velho? Até que ponto suas análises não passariam distorcidas para alguém muito jovem ou bem menos jovem? Cara, sim, a gente vai perdendo audição conforme a gente vai ficando mais velho, né? Mais especificamente, a gente vai perdendo audição nos agudos. Mas eu acho que, assim, para chegar num ponto onde você já tem um prejuízo muito sério, né, para audição, a ponto de você ter uma diferença enorme de percepção, né, entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem, você tem que ser bem mais velho. Então, eu ainda tenho 32, ainda tenho uma audição saudável, mas, de fato, assim, né, quando eu ficar idoso, assim, seria difícil manter esse mesmo esquema, porque, de fato, a minha audição já estaria bem prejudicada nos agudos. Um dos motivos do próprio Tyler Hertzens, do Inner Fidelity, ter se aposentado foi exatamente isso, né? Ele falou sobre isso num vídeo. Ele falou, cara, minha audição não é mais o que ela era. Mas, por enquanto, ainda é uma coisa que eu não preciso me preocupar muito, não. Tipo, não existe uma diferença muito grande entre a minha audição e de uma pessoa de 15 anos, entendeu? E por fim, uma sugestão. Seria interessante colocar nos vídeos algumas amostras de som, ilustrando as descrições que você sempre faz. Som quente, energético, etc. Às vezes fica um pouco difícil de entender as suas colocações. Eu já fiz algumas coisas parecidas, mas é porque nem tudo é tão fácil assim de explicar. Mas tá aí uma boa sugestão, fazer um vídeo, tipo, pegando uma música, equalizando para ser o que seria um termo. Eu gosto da ideia. Próxima pergunta do Cássio Canto. Cara, a pergunta é longa, mas é basicamente assim, foi um tema que eu já abordei aqui antes. Meu ponto é o seguinte, falando em termos de velocidade apenas, a diferença entre ter um Corvette de 1 milhão e uma Ferrari de 5 milhões é bem pequena. Você acha que no mundo dos in-ears isso também se aplica? Vale a pena sair de um Timeless, por exemplo, e ir para um Audioima D8, levando em consideração a diferença significativa de preço? Cara, é isso assim, esse foi um ponto que eu já abordei algumas vezes nos Q&As, mas é subjetivo, né? Mas sim, as diferenças vão ficando cada vez menores conforme você vai aumentando o preço, né? A diferença entre um fone de $10 para um de 100 é maior do que a diferença de um de 100 para um de 500, que é maior que a diferença de um de 500 para um de 5.000. Você vai cada vez mais pagando mais por uma diferença cada vez menor, mas isso é verdade para qualquer tecnologia. Conforme você vai chegando no topo, vai ficando mais difícil você extrair aquela última gota de desempenho. Então, assim, existe uma diferença? Muitas vezes sim, às vezes não. Mas mesmo nos momentos em que existe uma diferença, a forma como você enxerga essa diferença é subjetivo, entendeu? Então, assim, pode ser que para você seja assim, não, pô, claramente achei que valeu a pena eu ter gastado 5 milhões na Ferrari, porque eu queria esse desempenho a mais e isso valeu apenas 4 milhões. Mas poderia ser que você também dissesse, cara, pelo amor de Deus, para mim o Corvette já me atende, eu não preciso pagar mais isso, não quero, entendeu? É subjetivo. Aqui do Saulo Adelino. Léo, tudo jóia? Próximo Q&A, depois de maratonar dezenas de vídeos seus e de alguns outros audiófilos, decidi começar no hobby. Obviamente, comecei por modelos baratos, na casa dos R$100. Ele tem um CCA CRA 17Hz 0 e um Casio S10 Pro X. Prefere os S10 Pro X, que é ter mais fones e vai comprar quando tiver grana. Minha questão é a seguinte, vale a pena ter vários fones baratinhos ou ir comprando fones mais caros e ter, talvez, fones muito bons em cada faixa de preço diferente, conforme o orçamento permitir? Por exemplo,
em vez de ter vários fones de até R$200, tem um de 200, um de 500 e um de 1.000, cada qual me atendendo de forma diferente. Muito obrigado, parabéns pelo canal e pela Cuba, muito obrigado. Cara, essa loja é uma ótima pergunta, porque era um pouco diferente daquela de, vale mais a pena ter um fone de 1.000 do que 5 de 200, né? Essa é uma abordagem diferente, né? Como você distribuiria esse orçamento? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que essa abordagem pode fazer muito sentido, porque assim, meio que em quase todas as faixas de preço, você consegue encontrar modelos complementares que seguem linhas diferentes, tá? Então, por exemplo, eu consigo chegar com $100, né, e pegar, sei lá, tipo, 5 fones de $20, não exatamente isso, mas vamos supor, né, 5 fones de $20 que tem uma assinatura. Mas vamos supor que o seu orçamento não é de $100, é de 500. Você não necessariamente precisa subir a escada de todos esses 5 fones de 20, entendeu? Você pode pensar assim, pô, o estilo que eu mais gosto é esse aqui. Então eu vou continuar tendo 4 fones de $20, mas eu vou ter um de 320, entendeu? Tipo, não sei se minha matemática foi certa aqui, que foi rápido, mas entendeu? Tipo, pode ser que um fone seja responsável por boa parte do seu orçamento, porque é o estilo que você prefere, né? E aí, assim, porque, tipo, se você tivesse $1.000, aí talvez você conseguisse subir a escada de todos, mas não necessariamente pode fazer sentido, porque talvez, assim, fone analítico, né? Você quer ter um na tua coleção, mas você quase não ouve. Então, assim, não tem por que você gastar tanto dinheiro nisso, né? Talvez um fone baratinho com essa assinatura já te atenda, entendeu? Então, eu acho que faz total sentido você fazer essa distribuição, cara, de acordo com o estilo que você mais gosta, onde você vai gastar mais. E os outros são complementares, e aí você pode ter coisas mais baratas, entendeu? Acho que faz muito sentido essa ideia. Rodolfo Sintra, Léo, só vim aqui dizer que finalmente comprei meu Cuba, chegou no mesmo dia aqui no Rio pro transportador, atendimento nota 1000, né? Isso compara ao fone gamer da China que eu tava usando. Que bom, cara, eu fico muito feliz. E sim, cara, quando é no Rio e quando é Zona Sul e Barra, a gente costuma mandar por transportadora. Até tipo Zona Norte, tipo Tijuca, assim. E transportadora lá na Move, Motoboy. Só que a gente não divulga isso porque acaba que não é tão frequente, né? A gente ter compras nesse raio, né? Mas quando tem, a gente manda sim, e aí a pessoa recebe no mesmo dia. Patrícia Ferreira. Léo, primeiramente, parabéns pelo canal. Você é bastante didático nas suas explicações. Obrigado, Patrícia. Aproveitando a pergunta do Pedro, gostaria de indicações para um amplificador para focar Utopia que tem entrada RCA para eu conectar um amplificador de fono, pois ouço muitos discos de jazz. Desejo muito sucesso para você e agradeço por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado, Patrícia. Inclusive, uma coincidência engraçada. Mulheres não são tão comuns nesse hobby. Então, assim, é muito raro ter, tipo, o comentário de uma mulher, só que eu tô falando isso porque tem uma pessoa, que é a Patrícia Castro, que comenta em todos os vídeos, está sempre presente. Então, assim, caramba, 2 mulheres com o mesmo nome, tipo, aqui no canal. Muita coincidência. Mas vamos lá. Cara, eu recomendaria, cara, acho que qualquer um desses amplificadores mais legaisinhos, né, até por ser para um Utopia, né, que é um fone muito sofisticado, da SMSL ou da Topping, eles vão funcionar para isso. Porque você já tem um amplificador de fono, né? Então, assim, você só precisa de um amplificador que tenha uma entrada RCA. E aí, cara, eu recomendaria um desses, porque assim, você vai ter uma relação custo-benefício muito boa, um equipamento que vai entregar todo o desempenho que você pode querer. Assim, como o Utopia é um fone um pouco mais... ele é bem agudo, ele tem bastante agudo, pode ser que um amplificador valvulado, um pouquinho mais macio, seja interessante. E aí tem o X-Duo TA22 que eu testei há pouco tempo, que custa seus $500. Se você quiser gastar muito mais, tem muita coisa de marca, tipo, europeia, por exemplo. E aí, assim, amplificadores, tipo, valvuladaços, né, em termos de personalidade, mas eu tô meio por fora do que tá rolando nesse meio, tá? Então, do que eu testei, né, eu pegaria, por exemplo, um Topping, um E70, que é o que eu uso aqui como sistema de referência, um A90, mas é muito mais caro, não sei se vai valer a diferença pro teu uso. Ou então um X-Duo TA22, que é um valvulado, um tudo em um, que tem entrada analógica, então você vai poder ouvir o seu pré-de-fone. Próximo aqui do Felipe, que também sempre comenta. Uma dúvida pro próximo Q&A. Léo, o glossário de aditivos de fones com parceria de outros canais ainda vai acontecer? Cara, espero que sim. Eu ainda não tive tempo de parar para organizar isso com o pessoal, mas é a ideia, tá? Essa ideia não morreu, não. Aqui uma boa do Pedro, ó. Adorando os Q&As, o Hi-Fi Man Disco XS não tá na minha lista de recomendação. Cara, se bobear, eu esqueci de colocar ele lá, tá? Mas ele tá.
Vou dar uma olhada e vou botar se eu não tiver colocado. Ó, essa aqui que é muito boa. Uma coisa devo discordar que é da sua perspectiva nas tecnicalidades, pois a velocidade de um driver planar magnético na exata mesma resposta em frequência vai ser perceptível, pois a mesma só representa volume. Seu timbre também será diferente dependendo do material. Isso inclui os falantes dinâmicos. Já os de construção híbrida têm o luxo de dividir a frequência entre falantes e não sofrer com som embolado em mídias com muitas coisas acontecendo. Pedro, eu não concordo, porque é o seguinte... a velocidade de um driver planar na exata mesma resposta vai ser perceptível, pois a mesma só representa volume. Seu timbre será diferente dependendo do material. Cara, timbre é resposta em frequência, né? Quando a gente fala timbre, por exemplo, isso é uma percepção da resposta em frequência de um fone. Então não são coisas separadas, né? Pensa, quando você fala timbre, você quer dizer o quê? Entendeu? É o som, né? São características do som. E isso é a resposta em frequência. Então, assim, a velocidade vai ser perceptível porque o timbre será diferente? Não exatamente, porque, de novo, né? Quando a gente fala velocidade, é muito mais uma sensação subjetiva, entendeu? Claro que existe uma velocidade do falante, né? O movimento em pistão dele pode ser mais preciso, menos preciso, mais rápido, mais lento, mas isso vai aparecer na resposta em frequência, entendeu? Porque, por exemplo, o que influenciaria, né? Seria um daqueles gráficos em cascata, não sei se você já viu. Tipo, você tem a resposta em frequência, né? Com dois eixos, né? Que é, tipo... frequência e amplitude, mas você também tem um gráfico que adiciona um terceiro eixo de profundidade, que seria o tempo, né? Só que esse tempo, ele tá embutido na resposta em dois eixos, entendeu? Então, o que você vê ali na resposta em frequência é um resumo que engloba basicamente tudo que é audível na resposta de um fone de ouvido, né? Inclusive o timbre. O timbre é só uma forma, uma palavra diferente pra gente falar, né? Que seria, tipo, a composição em harmônicos. Só que essa composição em harmônicos, ela aparece na resposta em frequência, entendeu? Tem um artigo muito bom no Chronicle que ele mostra isso em gráficos, inclusive, né? Tipo, a composição em harmônicos, né, de dois fones diferentes, e depois ele mostra a resposta em frequência dos dois fones. E claramente existe uma relação, porque no final das contas são duas formas diferentes de você olhar para exatamente uma mesma coisa, entendeu? Isso acontece pois os gráficos são suavizados quando encontramos eles pela internet, assim se abstendo dessas características subjetivas, sendo então impossível avaliar verdadeiramente tecnicalidades apenas olhando o gráfico que está publicado. Também não concordo, porque essa suavização, qualquer característica que suma no processo de suavização, não é detectável. Ela está num nível que a gente não ouve, entendeu? De tão pequeno que é. Então, isso não vai interferir no que você está ouvindo, sacou? Só que em cima também, os de construção híbrida têm o luxo de dividir a frequência entre falantes e não sofrer com som embolado. A resposta em frequência tem a ver com distorção, mas que já costuma ser muito baixa em fones de ouvido. Então, eu não concordo que seja por aí, não. E só que o último, como, por exemplo, se você pegar o TIM T3 e tocar... faixas de áudio até 400 Hz vai ser bem diferente do Timeless, mas se você olhar o gráfico do HBB com o T3 e o Timeless normalizados em 200 Hz, vai encontrar uma similaridade de 20 Hz até 1K. Na verdade, olha bem o que você está falando, que se você normalizar o gráfico, a resposta vai ser igual naquela faixa. Só que não é... Você não pode isolar, porque assim... você ouve um todo. Então, o que está acontecendo em outra parte da resposta em frequência vai mudar o que você ouve ali. True, CSRA, Triple Inlay, AirPods Pro 2 e Cuba Disco 2. Que bom, tá muito bem servido. Tô querendo comprar um in-ear e um headphone. No in-ear, tô querendo pegar algum com a pegada do True, só que um passo à frente. Você acha que o Aria é uma boa opção ou outra sugestão nessa faixa? Acho que o Aria é uma boa sugestão nessa faixa, sim, como um upgrade do True. Eu até acho que o Aria, ele é um pouco mais musical do que o True. Então, assim, se você quer uma coisa bem nessa pegada, eu diria que o True Theory Exa é mais direto do que o Aria, tá? Então, tá aí. Eu acho que essa seria a minha sugestão. No headphone, eu queria pegar um com uma pegada diferente do Cuba. Pensei no Mase 99 Neo. O que acha? Outra sugestão. Depende da pegada diferente que você quer. Mas sim, eu diria que o 99 Neo é um fone muito diferente do disco. É um fone muito mais suave, enquanto o disco é um fone mais energético. Então, acho que assim, se você quiser uma coisa assim, acho que é um fone que pode ser bem complementar, sim. Aqui do Lucas... Foi. Lucas Arcuri. Varium. Eu gostei muito daquele... não sei que Chaos, nem lembro o nome do álbum, mas...
Eu gostei de alguns mais recentes também, aquela que tinha The Count of Tuscany, apesar de eu achar que a letra de The Count of Tuscany é uma piada de ruim. Cara, a letra é sobre, eu fui na Itália e eu conheci um conde e ele me assustou, mas não era nada disso. Que letra... Nossa, cara, desculpa se alguém discordar, mas eu acho essa letra uma estupidez sem tamanho. Desculpa o Dream Theater, mas... Enfim, como se a minha opinião contasse alguma coisa pra eles, mas... Ok. Pra mim é isso, tá? Six Degrees eu gostava muito. A Octavarium. Cara, Train of Thought eu gostava muito também. Scenes from a Memory não era meu favorito, mas eu gostava. Mas difícil responder. E o que eu acho da nova fase? Cara, eu já tinha meio que saído do Dream Theater, então assim, não escutei quase nada que tem mais recente, depois do Portnoy. Então, não sei. Aqui do Caio, mais um cafezinho. Léo, pelos vídeos que você já fez, você parece curtir MPB também, se eu não estiver enganado. Então gostaria de saber se Marcos Valle, principalmente os álbuns dos anos 80, Cassiano, Tim Maia, Hildon e Junior Mendes são sua praia quando se fala nesse tipo de música. Um MPB mais voltada pro soul. Cara, vou ser muito sincero, não é tanto a minha praia. Eu sou mais o MPB que vai pro jazz. Ou uma coisa bem bossa nova tradicional, assim, essa parte, tipo, mais do soul e do funk, eu confesso que não é muito a minha praia, não. Então, assim, por exemplo, óbvio, eu conheço Tim Maia, mas não conheço nenhum dos outros. Não conheço Marcos Valle, não conheço Cassiano, não conheço Hildon, não conheço Junior Mendes. Então, infelizmente, vou ficar te devendo nessa. Mas, assim, um fone em qualquer valor que eu acho que se daria bem com esse tipo de música é um grado. Porque, pensando num Tim Maia da vida, eu acho que um grado seria maneiro. Aqui, Renan Rocha. Léo, sobre sua fala que tá tudo na resposta em frequência, tem um comentário a fazer. Toda resposta em frequência tem também uma variação de fase que também teria o seu gráfico. Você já viu algum estudo ou análise sobre isso? Essa característica poderia explicar algumas diferenças nos resultados subjetivos dos fones. Cara, é exatamente o que o Switch falou. Fones de ouvido, em grande maioria, né, os passivos sempre são minimum phase. Então, a variação de fase está contida na resposta em frequência, entendeu? As exceções costumam ser fones que têm algum tipo de DSP, alguma coisa que podem meio que ativamente mexer na fase. Mas normalmente são fones minimum phase, então a própria fase está na resposta em frequência. Aqui do Enzo, com o cafezinho, muito obrigado. Basicamente, ele está atrás de um headphone com cabo removível ou Bluetooth, com opção de cabo. Numa faixa de preço mais baixa teve o Arcano, a RE414 de Fire W600 e o XPG Precog. Sabe de mais algum desse tipo? Cara, dá uma olhada na lista de recomendações, porque é onde eu coloco o que realmente eu recomendo em cada faixa de preço. Ele só falou e só essa última coisa aqui. Sempre existe uma estática muito baixa quando tá ouvindo algum áudio relativamente baixo. Cara, depende, assim, isso pode ser alguma coisa do seu computador, pode ser alguma coisa do celular. Normalmente não tem o que fazer, não. Se for no computador, ver o aterramento, como é que tá, mas normalmente não é uma coisa que você consegue mexer. Então, talvez, assim, se você colocar um DAC externo, ele pode não trazer mais, enfim, essa estática, é possível, tá? Mas, cara, é isso. Dá uma olhada na lista de recomendações, porque tem os fones que são, pra mim, os melhores nessa faixa de preço, né? Então, assim, tem os cabeados e tem a parte dos Bluetooth também. Então, dá uma olhada lá. Eu não lembro o que tá nessa faixa. Márcio com €1. Muito obrigado. Aí são alguns cafezinhos. Olá, Leonardo. Tô começando no hobby, graças ao canal, adquiri um HE400EC mais fuzzy áudio da Q4, mas por questões de compatibilidade e porque você disse que seria melhor uma saída P2 para saída de fones, preferi optar pelo Fuzzy P2. Em vez do Sabage PH3, você poderia dizer, por favor, se há alguma diferença significativa entre eles e se eu deveria ter comprado o Sabage por questões técnicas. Obrigado pelo seu trabalho, sofro de zumbido crônico e eu vi música mais que um lazer. Há mais de 20 anos não parava exclusivamente para ouvir música por hora e sentia tanto prazer em fazê-lo. Vida longa e próspera. Que bom, cara. Fico feliz por ter ajudado nesse sentido. Mas, infelizmente, com a sua dúvida, não vou conseguir ajudar porque eu nunca testei o Fuzzy P2. Então, não sei. Eu não teria como dizer. Mas, assim... Cara, quando chegar, vê o que você acha, né? Assim, nada melhor do que os teus ouvidos para dizer se você fez uma boa escolha ou não. Até porque você não teria comparação com o Sabage, tipo, não se deixa levar por isso, assim, se você ouvir e tiver bom, não pensa assim, mas o Sabage seria melhor. Esquece isso, cara, curte o que você pegou, que eu tenho certeza que vai ser legal. Se não for legal, aí você pensa no que você faz, de repente vende o Fuzzy e vê alguma outra opção, não sei.
Mateu, pergunta pro Q&A. Boa noite, Léo. Nesse Q&A uma pessoa havia perguntado se dá para ligar o amplificador nas caixas Microlab B77BT dele, já que são amplificados, e você comentou que não dava. Mas se ligar um amplificador na entrada analógica, P2, P10, seja lá qual seja, não dá para amplificar mais, não? Assim, não tem como somar a potência de um amplificador com outro? Pergunto isso independente das casas, até mesmo pensando em headphones mesmo. Cara, não, essa seria uma péssima ideia. O que acontece? Primeiro que assim, em termos de conexões, não daria para fazer isso. Por quê? Vamos supor que você tem um amplificador, né? E a caixa, a Microlab, elas já são amplificadas, mas ela tem uma entrada RCA. O que isso quer dizer? Ela recebe via RCA um áudio em line level e amplifica esse áudio usando o amplificador interno, tá? RCA é uma conexão que transmite, nesse caso, um sinal em line level. Se você tem um amplificador externo, ele ou vai ter saída de fones ou vai ter saída para caixa de som. Essas são as saídas amplificadas, tá? Se ele tiver uma saída RCA, quer dizer que ou ele é um pré-amplificador e aí o que vai sair dali é uma saída line level, ou ele vai ter um DAC, por exemplo, e aí vai ser uma saída line level. Então assim, para fazer o que você está imaginando, que seria amplificar duas vezes, você teria que pegar a saída de caixa e fazer alguma gambiarra para transformar ela num RCA e alimentar as B77. Essa vai ser uma péssima ideia, porque o amplificador das B77 não foi feito para receber um sinal amplificado, foi feito para receber um sinal em line level. E provavelmente isso vai ter alguma consequência negativa para o falante também, porque o falante ele foi feito para tocar de forma segura a potência que ele recebe, que é a potência que vem do amplificador interno. Então, esquece essas gambiarras aqui, tá? Não vai nessa não. Vai dar ruim. Breno HD. Opa, Léo, tudo certo? Como como identificar que tu precisa de um DAC num sistema? E aí, como escolher um DAC? Tudo parece grego com o nome dos chips e circuitos nos testes. Aliás, é só responder essa primeira. Cara, seguinte, primeiro, eu não sei se... Pode ser que você tenha perguntado de uma forma informada, tá? Assim, dizendo com DAC exatamente o que é um DAC. Mas eu vejo que é cada vez mais frequente uma galera falando DAC, tipo, para tocar esse fone aqui eu preciso de um DAC? E a pessoa não quer dizer isso. Ela quer perguntar se ela precisa de um amplificador. Por quê? Isso aqui é um SMSL D12. Isso aqui é um DAC e um amplificador. Se ele fosse só um DAC, ele não teria saída de fones, porque um DAC não toca fone. O que toca fone é amplificador, o que toca caixa é amplificador. O DAC é o que converte um sinal digital analógico. Então assim, quando a galera fala, eu preciso de um DAC, por um lado, você sempre precisa de um DAC se você estiver ouvindo áudio digital, só que tudo que toca áudio digital já tem um DAC, então assim, você não precisa de nenhum DAC a mais, em tese, né? O que você pode precisar no sentido de, pô, esse fone precisa de algo a mais que esse computador, que o meu celular não fornece, você não está falando de DAC, você está falando de amplificador, porque é uma exigência de potência, entendeu? Então, se você tiver perguntado nessa linha, né, como saber que você precisa de um DAC, na verdade a pergunta seria como saber que você precisa de um amplificador. E aí você precisa ver a sensibilidade e a impedância do fone e, consequentemente, o quanto que ele vai precisar de potência. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, vou deixar aqui em cima linkado, né, onde eu explico o que é um DAC e o que é um amplificador, e se você precisa deles. E tem um site também que eu já deixei em algum Q&A, eu não lembro qual mas que tem um calculador uma calculadora de potência. Tipo, que você coloca as especificações do seu fone e aí ele vai te dar quanto de potência você precisa para ouvir determinado volume com aquele fone. E se você pesquisar na internet, você acha fácil, tá? Você bota tipo Headphone Power Calculator, você vai achar. E aí você vai saber se esse fone precisa de uma amplificação dedicada, porque você vai ver quanto de potência ele precisa. E aí assim, você vê mais ou menos quanto de potência que o que você tem fornece. E aí você vai saber se você precisa de mais. Agora, se a pergunta for, tipo, como saber se você precisa de um DAC, aí a resposta é a que eu falei, tipo, você sempre precisa, no sentido de que qualquer coisa que toque áudio digital você vai precisar de um DAC, só que você não precisa porque o que você usa hoje já tem um DAC, provavelmente. E aí, como escolher um DAC? Cara, de novo, né, se for como escolher um amplificador com um DAC, dá uma olhada nesse vídeo que eu linkei, tá? Porque eu falo um pouco sobre isso também. Mas tem envolve bastante coisa, tá? Uma outra possibilidade é você olhar a lista de recomendações que tem na descrição dos vídeos, porque eu indico, tipo, sempre combos de amplificador e DAC, ou quase sempre. E aí eu falo, tipo, o que pra mim são os melhores em cada faixa de preço.
Mas assim, tipo, o nome do chip, circuitos, cara, isso não costuma contar muito não, tá? Tipo, esse tem o chip SS tal, tem chip AKM e tal, cara. Isso não é o que é determinante na qualidade do negócio, não. E aqui, aliás, qual tem mais chance de ter um DAC bom? O notebook, o computador ou os monitores? Já que a tendência é usar a saída dos monitores para cortar fios. Cara, eu acho que não, assim... até por essa pergunta, eu acho que quando você fala DAC, você quer dizer DAC amplificador, tá? Mas, cara, normalmente eu acho que seriam computadores, tá? É assim, nos computadores já é uma coisa muito mais por conveniência do que qualquer outra coisa, assim, né? Você não tem... Mas às vezes nas placas de som você tem, tipo, um capacitor mais legal, você tem algumas coisas assim que indicam que houve um cuidado a mais ali no monitor, sabe-se lá o que tem aí dentro. Então, imagino que a saída de monitores não deve tender a ter muita qualidade, não. Rafael, fala, Léo, tranquilo? A Qit lançou recentemente 2 amplificadores de potência para uso em desktop. Um deles possui 2 watts MRS e 3 watts em 4 ohms. Enfim, e ele tá perguntando, tipo, quão alto é 1 ou 2 watts para esse tipo de uso e se há algum detalhe de desvantagem no uso de amplificadores de baixa potência que pode afetar a qualidade de som. Cara, isso depende da caixa que você estiver usando. 1 watt ou 2, 3, pode ser mais do que suficiente com um par de caixas bookshelf que não sejam particularmente exigentes. Agora, se você quiser tocar uma torre que é mais chata, né, com acessibilidade mais baixa, aí vai ser pouca potência. Não acho que, se você estiver usando caixas mais sensíveis, isso necessariamente vai ser um problema, até porque, como você bem falou, né, as caixas vão estar muito perto de você, então você tem uma exigência menor de volume. Pode ser muito bom, cara. Pode ser muito bom, tá? De novo, vai depender da caixa. Isso é o que vai ser determinante. Luiz Marcílio com o cafezinho, muito obrigado. Já esfriou. Léo, próximo Q&A. Tem um home theater 5.1 antigo que uso para ouvir música com caixas frontais JBL. Minha sala é pequena, a acústica é péssima, as caixas são muito escuras e até acho o timbre estranho quando eu comparo aos HD 650. Palco sonoro zero, gostaria de trocar. Pode indicar caixas passivas bookshelf pequenas fiquem boas para uma sala sem tratamento acústico? O amplificador é um Cambridge com 100 watts por canal, que já é mais do que o suficiente. Muito obrigado, você é um cara que eu admiro como pessoa empresária. Muito obrigado, Luiz, fico feliz. Cara, é o seguinte, eu tô um pouco por fora do mundo de caixas passivas assim. Agora, eu indicaria o seguinte, cara, KEF tem caixas excelentes, Monitor Audio tem caixas excelentes, Bowers & Wilkins tem caixas excelentes também, Jamo tem boas caixas, a Polk hoje em dia eu acho que tem caixas boas também. Tem sites que vendem caixas, cara, aqui no Brasil com um preço bom e tem uma oferta boa de modelos, cara. HT Click, HT de Home Theater, né? A letra HT Click, com CK no final. E a companhia Virtual Mix, que é CIA Virtual Mix. Essas duas lojas, já comprei nas duas. Elas têm uma oferta muito boa de equipamentos, cara, bem variada e acho que o preço costuma ser bom também. Então dá uma olhada lá nessas marcas, assim, vê o que se encaixa no seu orçamento e busca reviews. Acho que vai ser melhor, porque, de novo, eu tenho pouca experiência com isso, assim, especialmente hoje em dia, tá? Então eu acho que é legal você dar mais essa olhada. Vê nesse site, vê o que tem, porque a facilidade de comprar acho que conta muito. E aí busca reviews de modelos que estejam no seu orçamento, sejam nessas marcas. Assim, se eu tivesse que escolher uma marca, eu ficaria entre KEF, Bowers & Wilkins e Monitor Audio. JBL também tá com uma linha nova legal, tá? Mas, enfim, eu iria pra essas. Lucas Medeiros com um cafezinho, muito obrigado. Oi, Léo, o que você acha da seguinte gambiarra? Headphone e subwoofer externo. Seria ligado no toppings, mistura dos gás. Cara, não acho que seja inválida não, tá? Eu acho que é interessante. Eu já vi soluções parecidas. Tinha muita gente que fazia isso com o AKG K1000, que é aquele fone que parece duas caixas suspensas assim na frente dos seus ouvidos. Tinha uma galera que fazia isso, porque é um fone um pouco grave, por questões físicas mesmo. E com o gráfico com zero extensão. E aí isso era uma coisa comum de ser feita. Eu acho que tem tudo pra dar certo, você quer saber. Óbvio, é só você integrar direito, mas pode funcionar. Tem umas soluções meio bizarras também. Tem, tipo, colete que vibra o teu, tipo, o teu torso. Então, acho que vale o teste, cara. Lucas Matheus, é proposital que você compôs as margens laterais do vídeo com tons mais escuros? Me incomoda um pouco quando assisto conteúdos que ficam margens pretas e acontece bastante no celular, por causa da proporção. E o degradê que eu compus as margens ficou muito bom, sumiram as barras pretas. Cara, que bom, fico feliz que tenha sido bom, mas foi zero intencional. Acidente, assim. Eu gosto dessa estética um pouco mais escura, mais fechada, e aí acho que acabou acontecendo. Mas não foi sem querer, não foi por querer, não.
Norbert com um cafezinho, muito obrigado. Toma um café bem barulhento por minha conta dessa vez. Pô, pena que eu já acabei, senão ia dar um... Tô brincando, não. Dúvida, de um Hybe FC3 para um SMSL C200, teria algum ganho perceptível de qualidade? Hoje uso o FC3 no PC Mac e toda hora tenho que alternar entre eles na USB ou na P2. Com o SMSL resolveria tudo sem ficar mexendo nele o tempo todo. Cara, eu acho então que simplesmente por uma questão de funcionalidade, o SMSL já vai valer a pena para você. Não acho que em termos de qualidade você vai ter uma diferença significativa, contanto que seus fones não sejam tão exigentes, né? Se você tiver um fone muito exigente, aí pode existir uma diferença de potência mesmo. Mas se não for esse o caso, eu acho que a diferença de qualidade mesmo, tipo, você pegar um in-ear, fazer um match de volume, acho que vai ter quase nada de diferença se existir. Mas, de novo, por uma questão de recursos, eu já acho que pode fazer sentido, né? Você não precisa ficar trocando o que você falou, acho que vale. Aqui, do Antônio Taquinho, ó. Essa é boa também. Distorção não aparece na curva de SPL versus frequência. Fazendo uma analogia com caixa de som, você pode pegar um DSP e fazer a curva de SPL versus frequência mais perfeita possível, mas se o driver distorcer o suficiente, será ouvir a distorção. Antônio, sim, só que em fones a distorção já está em níveis inaudíveis, entendeu? Assim, na vasta maioria de fones atuais, você tem uma distorção nominal muito abaixo de 1%. E para um ser humano, conseguir escutar os efeitos de uma distorção numa música, né, ou seja, não num tom puro, tem que estar aí para, cara, 8%, 9%, entendeu? Tem um texto no site do Critical onde ele fala sobre isso, tá? Então, assim, sim, distorção é uma coisa que não apareceria na resposta em frequência, mas no cenário de fones, distorção é irrelevante porque ela já está em níveis inaudíveis em basicamente qualquer fone de ouvido que tenha alguma mínima qualidade atualmente. Em geral, os projetistas de caixa de som são quase unânimes em afirmar que a curva de SPL versus frequência diz pouco a respeito da sonoridade dos mesmos. Por que não seria similar para fones de ouvido? Antônio, cara, você tem certeza? Porque, assim, essa afirmação, né, se que seja, projetista de caixa de som dissesse que a curva de SPL versus frequência, né, ou seja, a curva de resposta em frequência diz pouco da sonoridade delas, cara, isso me deixaria extremamente surpreso, porque para mim é o exato oposto. Se tem uma especificação que diz muito a respeito da sonoridade de uma caixa de som ou de um fone de ouvido, é precisamente o gráfico de SPL versus frequência. Porque pensa só, o que esse gráfico diz? Ele diz a quantidade de graves, médios e agudos, né? A quantidade de cada frequência. E isso é o que você mais ouve quando você ouve um sistema de som, né? Seja ele qual for. Então, quando eu ouço, por exemplo, o som aqui do meu notebook, o que dá a característica principal dele é a resposta em frequência, né? O fato dele não ter quase extensão nos graves, não ter extensão nos agudos, né? Ter pico nos médios. Isso é exatamente o que o gráfico de resposta em frequência, né, o de SPL versus frequência, vai me mostrar. Num fone de ouvido, a mesma coisa, né? Em qualquer caixa de som é isso. Tipo, é o gráfico que mais mostra a sonoridade do equipamento, né? É o mais determinante. Claro, eu não acho que ele diga tudo, mas é um não de estudo que é até relativo, assim. Não de estudo no sentido de que ele não traduz a integridade da experiência experiência subjetiva de você escutar aquele equipamento, mas ele diz, no caso de um fone de ouvido, de um in-ear especificamente, ele diz tudo, entendeu? Tem a questão de, a gente fala de tecnicalidade, né, que são sensações subjetivas que elas estão ali no gráfico, sim, então o gráfico diz tecnicalidade, só que a gente não sabe dizer no gráfico o que é, né, onde estão as tecnicalidades. Mas, cara, eu não sei, assim, eu vou te falar que eu não sei que projetistas são esses, assim, eu acho que, não sei se talvez você tenha entendido a frase errada, alguma coisa assim, porque pra mim, essa afirmação, ela é, cara, muito equivocada, entendeu? Na minha experiência, assim, de tudo que eu sei a respeito de áudio, é o extremo oposto. Se tem uma especificação que diz muito, né, é a curva de SPL versus frequência, porque de novo, é a sonoridade do equipamento na sua forma mais básica, é o que você mais ouve, né? É o que vem para você primeiro, né? O que compõe a grande maioria do todo das suas sensações quando você escuta aquele equipamento. E aqui a última pergunta do Bruno. Léo, você usa os AirPods Pro com áudio espacial sempre ligado ou desligado?
Bruno, eu costumo usar com ele desligado, mas porque eu gosto de botar o áudio espacial quando eu vou escutar no Apple Music, que tem áudio espacial ali na gravação, mas como não tem tanto conteúdo assim ainda, é muito mais de vez em quando assim, tipo, vou escutar um jazz, eu sei que tem uma playlist maneira de jazz e áudio espacial, aí eu ligo. Mas normalmente assim, no meu dia a dia, tipo, escutando as músicas que eu já ouviria normalmente, eu não costumo ativar não. É isso, gente. Esse foi o Q&A de hoje, gigante, quase 40 minutos de vídeo. Então é isso aí, deixem suas perguntas pro próximo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.